Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre 3 casais que foram um sucesso na Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Os casais bíblicos que veremos neste vídeo conseguiram vencer as dificuldades do casamento e se tornaram exemplos para todos. Veremos agora esses 3 casais bíblicos que são considerados fonte de inspiração. Primeiro, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram amigos do apóstolo Paulo. Esse casal é mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Áquila era judeu, natural de Ponto. Já Priscila não tem sua origem revelada na Bíblia. O casal morava em Roma e teve que sair da cidade após o decreto do imperador Cláudio, que ordenou a expulsão dos judeus da capital romana. A fim de fugirem da perseguição, Priscila e Áquila foram para Corinto, onde conheceram Paulo de Tarso. Paulo e o casal tinham a mesma profissão e passaram a trabalhar juntos na fabricação de tendas. Paulo passou a morar com o casal em Corinto. É provável que Priscila e Áquila tenham se convertido nesse período. Depois que Paulo passou a se dedicar totalmente à pregação, o casal navegou com o apóstolo para Éfeso. Em seguida, estabeleceram-se na cidade e o apóstolo continuou sua viagem missionária. Em Éfeso, o casal conheceu Apolo, um judeu de Alexandria. Apolo só conhecia acerca do batismo de João. Foram Priscila e Áquila que lhe ensinaram o evangelho. E depois dessa experiência, Apolo passou a pregar com vigor que Jesus é o Cristo. A igreja em Éfeso se reunia na casa de Priscila e Áquila, tornando-se uma base importante para sua edificação. Alguns estudiosos acreditam que o casal continuou seu ministério em Roma, após a morte do imperador Cláudio. Paulo enviou diversas cartas com saudações ao casal. O apóstolo chegou a relatar que Priscila e Áquila arriscaram suas próprias vidas para salvá-lo. Assim, os dois nos dão um grande exemplo de como é possível exercer o ministério como casal. Priscila e Áquila não mediam esforços para servir ao Senhor, sempre estando prontos para auxiliar. Sua casa sempre funcionou como um suporte para viagens missionárias. Pode ser considerada uma igreja. Entre tantos exemplos de casais que temos nas Escrituras Sagradas, nenhum é tão impactante quanto Priscila e Áquila. Eles abriram sua casa como um ponto de encontro e buscaram ativamente oportunidades para expandir o reino de Deus. Segundo, Maria e José. Esse casal enfrentou um grande desafio logo no início de seu casamento. Eles tinham de cuidar do futuro Salvador do mundo, fugir de inimigos poderosos e enfrentar as suspeitas que seu filho era ilegítimo. Maria, a mãe de Jesus, é citada nos evangelhos de Lucas e Mateus. Ela era uma jovem do Oriente Médio, com características comuns ao local e descrita como uma moça muito bela. Como a expectativa de vida na época era bem curta, com a maioria da população vivendo algumas poucas décadas, o casamento entre pessoas muito jovens era bem comum. E foi exatamente assim que aconteceu com Maria e José. Ainda bem jovens, os dois ficaram noivos, seguindo as tradições judaicas daquela época. No período entre o noivado e o casamento, propriamente dito, a noiva continuava a viver com os pais. E foi nesse período que algo improvável aconteceu. Enquanto aguardava a cerimônia do casamento morando com os pais, como conta o Novo Testamento, certo dia Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, informando que ela havia sido escolhida
para carregar o Filho de Deus. O anjo prosseguiu, afirmando que ela continuaria virgem, mas que engravidaria depois da visita do Espírito Santo e que a criança deveria se chamar Jesus. A notícia de que Maria havia engravidado não foi bem recebida por José, que começou a pensar em formas discretas de acabar com o compromisso firmado com a família da moça. Chateado, o rapaz foi dormir e sonhou com um anjo que lhe disse para casar com Maria, pois o filho que ela carregava era do Espírito Santo. Quando acordou, José aceitou a ideia e levou a união adiante. Ainda que José tenha aceitado se casar, a situação de Maria foi bastante perigosa, pois a gravidez poderia ter sido considerada adultério, um crime passível de morte por apedrejamento. Com o casamento seguindo adiante, José assumiu Jesus como sendo seu próprio filho e o casal seguiu para Belém, por determinação do rei Herodes. No caminho, Maria entrou em trabalho de parto, dando à luz o menino Jesus. Maria e José decidiram pôr sua fé em Deus e confiar um no outro. Juntos, enfrentaram os perigos com muita coragem. Terceiro, Ruth e Boaz. A história de Ruth e Boaz inicia com uma descrição da mudança de Noemi e Elimeleque para a nação de Moabe. Isto devido a uma fome em Judá. Em Moabe, seus dois filhos, Malom e Quilion, casam-se com mulheres moabitas. Ruth é uma dessas esposas. Ruth era uma mulher estrangeira e não fazia parte do povo da aliança de Deus. Apesar disso, é por meio de Ruth que a promessa da aliança de Deus se cumpre. Após a morte de Malom e Quilion, Noemi tenta liberar suas noras de qualquer obrigação com a família. Voltar para casa, argumenta Noemi, permitiria que elas se casassem novamente e começassem uma nova etapa em suas vidas. Orfa concordou e volta para sua família. Ruth, no entanto, decide ficar com Noemi. Ela encontra uma maneira de sustentar sua sogra, juntando sobras de grãos que os colhedores deixavam nos campos. Ruth trabalhava incansavelmente do nascer ao pôr do sol, coletando os grãos. Boaz era um homem rico que possuía os campos em que Ruth colheu. Boaz viu Ruth e perguntou aos seus ceifores quem ela era, e eles lhe contaram a história de Ruth. Em sua bondade, Boaz disse a Ruth que ela poderia trabalhar ao lado de seus ceifores. Boaz mostrou favor a Ruth, dando-lhe comida e proteção. Ruth então segue o conselho de Noemi e deu a entender suas intenções a Boaz. Quando Boaz se casa com Ruth, ele age como o parente redentor da família de Elimeleque. Esta era uma tradição profundamente arraigada em Israel. Se um homem morresse deixando viúva e filhos, cabia aos demais homens da família resgatar a viúva. Esta era uma forma de as famílias cuidarem da viúva e do órfão. Boaz reconheceu que não está na linha de agir como um parente redentor. Boaz poderia ter ficado calado, ele poderia simplesmente resgatar a propriedade, e Ruth sem interferência. Ele teria conquistado a mulher que amava e o benefício econômico da terra, sem ninguém saber. Em vez disso, ele escolhe permanecer honesto. Boaz procura o legítimo redentor e descreve a situação. No dia em que você adquirir o campo das mãos de Noemi, você também estará adquirindo Ruth, a moabita, a viúva do morto, para manter o nome do morto em sua herança. O homem rejeita a alegação e então Boaz se casa com Ruth. Em cada etapa dessa negociação, Boaz permanece franco e honesto, provando que é justo diante de Deus e dos outros. Boaz se casa com Ruth, então o relato bíblico diz: o Senhor concedeu-lhe conceber, e ela deu à luz um filho. As mulheres de Belém abençoaram Noemi e elogiaram Ruth.
Disseram que ela era para Noemi melhor do que 7 filhos. O relato mostra que o filho de Ruth se tornou ancestral do grande rei Davi. Davi, por sua vez, foi ancestral de Jesus Cristo. Ruth escolheu acreditar em Deus, o mesmo Deus em quem sua sogra cria. Ela também foi obediente àquela anciã. Como consequência disso, ela foi abençoada e mencionada na genealogia de Jesus Cristo. E essa foi a história de 3 casais que foram um sucesso na Bíblia Sagrada.